Olá pessoal, estamos começando mais um programa aqui no canal Saber Condomínios. Quero agradecer a todos aí que acompanham o nosso canal e também pedir que você continue aí compartilhando os vídeos, né? E você que ainda não se inscreveu no canal, você possa se inscrever para que a gente possa alcançar cada dia mais pessoas aí, né? Bom, nós hoje vamos iniciar aqui, temos hoje aqui a presença, né, do nosso convidado hoje, um amigo ali da cidade de São José. Isso. Né? E participa conosco hoje aqui, vai trazer um assunto bastante interessante. Temos também aqui o Raider, né, da Casa do Síndico, o Raider que já é da casa aqui, né, sempre prestigiando a gente aí. E a Tânia também, síndica profissional, que também sempre nos auxilia aqui também nas matérias que a gente tem feito, né, Tânia? Com certeza. Isso aí. Bom, eu vou começar aqui com um amigo, gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouco aí sobre o seu trabalho, né? E fique à vontade aí, a palavra é sua. Sandro, obrigado pelo convite. Estou muito à vontade aqui, porque eu estou com dois grandes parceiros meus de trabalho e admiro os dois, admiro você, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E eu sou advogado, tenho um escritório que trabalha especificamente com condomínios e estamos no mercado já há alguns anos, auxiliando síndicos, empresas e atuando no mercado para deixar ele um pouco mais transparente, um mercado mais correto, que é isso que a gente batalha para que a gente tenha essa evolução dentro desse mercado. E a assessoria jurídica é fundamental para que a gente traga essa organização e faça com que os condôminos tenham segurança dentro das contratações e das relações que o síndico faz ali dentro dos condomínios. Sim. Bom, tranquilo. A gente tem visto aí a cada dia mais a necessidade, né, da presença da figura do advogado, né, auxiliando na gestão dos condomínios, e isso tem sido evidenciado, a gente tem percebido isso até pela mudança nas relações, né, à medida que as empresas elas vão trabalhando no mercado, surgem os contratos, né, funcionários, problemas às vezes do síndico, né, com condôminos. Enfim, então são os mais diversos problemas que têm exigido sempre a ajuda, o auxílio, né, a orientação e até a contratação, né, de uma assessoria jurídica, no caso aí o advogado, um escritório de advocacia, né. E eu gostaria até de passar aqui para o Raider. Raider, tens alguma coisa para agradecer mais uma vez o convite aí, né. Agradecer também a presença do Dr. Namir, que é meu advogado também, advogado da Casa do Síndico, é um parceiro já de longa data. Sim. A Tânia também, que está sempre no caminho com a gente aí, ajudando também na própria orientação do síndico, a experiência toda que ela tem, né. Então, eu que estou nesse meio de prestação de serviço, eu vejo muitos problemas com síndicos que muitas vezes eles acham que não é necessário ter uma assessoria jurídica, né? Só que quando é que eles vão procurar o advogado? Igual o cara... Tarde demais. A hora que já estourou a bolha, entendeu? Ele não consegue mais resolver sozinho. O que eu queria ver com o Namir? Se hoje é muito caro para um condomínio ter um advogado que faça parte ali do condomínio, que possa analisar um contrato, que possa verificar se realmente aquilo que o síndico está fazendo vai trazer um problema para ele, né, pela responsabilidade que ele tem. É caro depois que o problema já está estabelecido dentro do condomínio. Eu sempre falo que a prevenção ela é fundamental. Eu sempre digo que as primeiras relações nossas a gente tem com os nossos vizinhos, claro, no ambiente familiar, e depois com os nossos vizinhos. Então são relações muito complexas, que elas demandam desde o bom dia até o te odeio no final do dia, porque as pessoas elas vivem dentro desse conflito. E o síndico, esse mercado tem se profissionalizado. O síndico há 30 anos, há 20 anos, ele era um morador que tinha um desconto na taxa condominial. Exato. Né? Então o mercado transformou. Hoje é uma profissão, apesar de não ser regulamentada, e isso sempre é minha crítica, porque a gente precisa regulamentar essa profissão, que é uma profissão belíssima, apesar de algumas pessoas falarem assim, se é síndico profissional, né? Como é que você consegue? Mas é fundamental que esse síndico profissional, ele também profissionalize a sua equipe e o seu conhecimento, porque o síndico ele não tem obrigação de saber tudo. Né? A gente tem síndicos advogados, a gente tem síndicos engenheiros,
a gente tem síndicos administradores, contabilistas, então a gente tem uma gama de aptidões de síndico e perfis de síndicos diferentes. Então ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa ter uma boa equipe para assessorá-lo. E o jurídico é o primeiro passo, porque a responsabilidade do síndico é muito grande. Muita gente está se aventurando no mercado sem entender de fato qual é a responsabilidade e obrigação de um síndico, né? Até onde ele responde. Então, respondendo a sua pergunta, sim e não. É barato você ter uma advocacia preventiva, porque é barato você prevenir. Você está com alguém ao seu lado, acompanhando as decisões, os contratos, estando junto do síndico. Claro que o condomínio que contrata assessoria jurídica, mas esse jurídico tem que ser parceiro do síndico. Tem que estar ali para dar esse resguardo a ele dentro das decisões que ele toma. Inclusive nas ações, quando ele vai intervir entre condôminos, com problema de barulho, fumaça, cigarro, enfim, todo o dia a dia do condomínio. Então, é barato ter uma preventiva e é caro ter uma contenciosa. Contencioso é quando você já tem um litígio, quando você já tem uma ação judicial, quando você já tem um acidente de trabalho, quando você já tem uma empresa que não prestou o serviço de forma adequada, e aí o condomínio já gastou dinheiro com essa empresa, tem que notificar, rescindir com a empresa, contratar uma nova empresa, um novo rateio. Então isso é caro, não só o jurídico, mas é caro para o condomínio. Agora, a prevenção não. E quando você tem, a gente tem exemplos, né? Alguns síndicos me procuram para falar, essa empresa você conhece? Conheço. A gente conhece, porque a gente está no mercado, a gente sabe quem é o picareta e quem é o cara sério que está dentro do mercado fazendo um bom trabalho. Tanto como síndico, como empresas no geral, né? E isso é importante, dar essa segurança para o síndico, porque a responsabilidade no final das contas é dele. Sim. E inclusive até nas assembleias. É fundamental que tenha a presença de um advogado numa assembleia. Mesmo que a pauta não demande questões especificamente jurídicas. Mas você precisa orientar quórum, você precisa orientar até a forma de conduzir essa assembleia para que tenha o melhor resultado. Então, Sim, e hoje para um condomínio contratar um serviço jurídico, ele precisa passar na assembleia? Como é que funciona? Precisa estar na previsão orçamentária do condomínio. Não é Agora, quem é o advogado, eu entendo que isso é discricionalidade do síndico. Tá? Agora, a previsão orçamentária, a rúbrica tem que estar prevista, né? A autorização do gasto precisa estar prevista. Tá? A gente tem observado, não sei se vocês têm essa mesma visão, né? Às vezes a gente pode enxergar coisas diferentes, né, acontecendo, né? Mas a maioria ela foca. A maioria que eu digo é porque a gente vem de regiões diferentes, né? Então cada região tem a sua particularidade. A gente vê que tem regiões que já estão mais evoluídas, com síndicos profissionais já, como você falou, mais aptos, né? Então, talvez com um nível um pouco mais... Já trazendo o time, né? Nível de engenharia, que já vai ter uma visão diferente de um morador que se tornou síndico, né? Que vai aprender a lidar com a sindicância, que não conhece ainda no seu todo. Porque a maioria das pessoas moram no prédio, mas eles não sabem como gira a engrenagem, né, dos bastidores. Então, depois que eles se tornam síndico, é que eles se deparam, né, com uma série de coisas que ele não sabia que existia, né? E o mais importante que eu vejo claro, tudo é importante, mas uma das coisas mais importantes é estar consciente das responsabilidades no âmbito civil, né? Que isso é uma coisa que muito poucos levam em conta. Eles acham que ser síndico às vezes é cuidar do portão que estragou, é a pintura do prédio, é o zelador, né? E se esquecem dessa outra parte que é importantíssima, mas que às vezes também não são muito alertados quanto a isso, né? Então, assim, isso é o que eu vejo hoje, né? Do que eu conheço do mercado de onde eu venho. Então, a gente tem muito síndico orgânico ainda lá, então a pessoa assume aquela responsabilidade, mas na verdade ela não está preparada, não está conscientizada daquilo que ela está assumindo. Então, por isso que na maioria das vezes eu acredito que o advogado é procurado justamente só quando já está pegando fogo, né? Sim. Então, não tem mais o que fazer, então chama o advogado. Por quê? Porque ela também não sabe, às vezes, nem lançar uma proposta, por exemplo, para o condomínio, de vamos contratar uma assessoria jurídica, né, para que a gente possa ser orientado quanto ao que fazer, como fazer, quando fazer, enfim. Então, não sei se você tem um pouco dessa visão, se a Tânia tem uma visão diferente, mas eu gostaria de você falar um pouquinho sobre essas questões assim
que às vezes o síndico não tem assessoria, não é porque ele não quer, porque ele nem sabe. Ele pode contratar ou não. Ele acha que é assim que funciona, né? É quando você olha um condomínio, o síndico que só está ali para fazer esse papel, que é para resolver os problemas diários, esse é o pior. Por quê? O problema de um condomínio ele vai aparecer a longo prazo. Seja por inexistência de um planejamento financeiro a longo prazo por uma pintura. Então, por exemplo, o condomínio entregue agora, ele vai ter que ser pintado daqui a 5 anos. Então, não vamos pensar sobre isso. Só que daqui a 5 anos vai precisar pensar sobre isso. Teria que ter um planejamento já, né? Exatamente. E aí eu sempre falo que o síndico, o bom síndico é aquele que vai carimbar o dinheiro. Você vai colocar o dinheiro do condomínio, porque o condomínio não pode dar lucro. Ele não é uma empresa que visa lucro. Tá? Ele já tem uma previsão legal de fundo de reserva, que vai ser a segurança financeira do condomínio, o restante é investimento. Então você precisa pensar não só numa proposta ou num orçamento anual, mas não, você precisa pensar num orçamento de 2, 3, 4, 5, 10 anos, porque é um empreendimento. Exatamente. Então, por isso que acaba acontecendo. E não é só na parte jurídica, é na parte da engenharia, é na parte da administração. Claro que aquele síndico que não tem uma boa gestão financeira, o condomínio vai sentir agora. Mas mesmo que tenha uma organização financeira adequada, porque geralmente tem empresas, né, o síndico ele pode delegar essa atribuição dele da gestão, a legislação permite, a convenção, né, também os condomínios a maioria permite, e as assembleias também. Então ele pode contratar uma administradora. Então essa parte é tranquilo. Sim. Agora, não é só no jurídico que acaba sofrendo, né? É na parte de engenharia, enfim, né? Porque isso vai estourar lá na frente. E quando dá o problema, é tudo muito mais caro. Né? E isso é básico dentro do condomínio. Tudo tem que se trabalhar com prevenção, em absolutamente todas as áreas. E a área jurídica também da segurança. E os condôminos, eles precisam entender que isso não é um custo, é um investimento e é a proteção do patrimônio deles. Exatamente. Não é um gasto, né? Ele está protegendo o patrimônio dele, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito da engenharia e qualquer outro do condomínio. Falando nesse problema que pode acontecer, sei lá, daqui 5, 6 anos aí, muitas vezes aquele síndico que causou esse problema ele nem está mais ali. Sim. Né? Então, por isso que a gente sempre a gente tenta reforçar que o condomínio ele tem que tomar uma parte boa nisso aí, que ele mesmo tem que tomar a frente, não só ter um síndico, mas ter uma boa administradora, um bom assistente jurídico ali, até mesmo um bom conselho, né, para que o negócio siga no dia a dia da forma normal, mas pensando lá na frente também, que é onde vai ter que pintar o prédio, onde tem algumas manutenções que têm que ser feitas também maiores, e se não estiver preparado, aí aquele síndico vai pegar naquele momento, que lá vai ser taxado de ruim, mas aqui, né? Então realmente tem que ter uma programação, né? E muitos poucos condomínios têm isso, né? Muitos síndicos que eu conheço, você pergunta, não, e como é que vai estar o teu condomínio daqui 3, 4 anos? Não, é o dia a dia, vai aparecendo, o cara vai passando ali a massa, então... E você olha na questão do patrimônio, eu acho que a maioria do brasileiro tem um único imóvel conquistado, muito trabalho, muito esforço. Né? Hoje não sei se existe apartamento menos do que R$200 mil, né? Fazendo no geral. É difícil, né? É difícil você achar. Então assim, mesmo pensando no âmbito de R$200 mil, a pessoa ela não quer pagar R$5 para uma assessoria jurídica, menos até, não sei, dependendo aí do orçamento, entende? E de repente mais R$50 para um fundo para manutenção e prevenção de... Então a gente precisa pensar, porque o condomínio precisa entender que aquilo é o patrimônio dele. Né? A gente estava antes conversando sobre alguns condomínios que foram abandonados, né? As pessoas estão lá com apartamentos em lugares nobres aqui em Santa Catarina, com o prédio caindo aos pedaços, entendeu? E o apartamento extremamente valorizado, com garagem interditada, enfim, tudo por conta de má administração. E agora precisa correr atrás para poder resolver todos esses problemas. Então, aí o custo dói no bolso. Vem tudo de uma vez só, né? Tudo de uma vez só. Na realidade, o conselho, como o Raider falou, eu acho que ele tem um papel fundamental. Né? Às vezes eles não funcionam muito bem nos condomínios, o síndico acaba meio que assumindo o volante, né? E vai tocando e tal.
Então é importante que o conselho se conscientize, porque o conselho ele é um regulador, né? O síndico quer fazer alguma coisa, apresenta para o conselho, traz aqui, traz a ideia, né? Coloca na mesa e diz, olha pessoal, nós temos isso aqui para fazer, como é que a gente pode fazer isso aqui, né? Qual o primeiro passo, vocês têm alguém aí que vocês querem indicar para a gente fazer um orçamento, conhece alguma empresa boa, porque às vezes o cara ali é um empresário, o outro lá já construiu 20 imóveis, o outro aqui, né? Trabalha numa empresa que presta algum serviço, então juntar essas informações, dividir, né, essa responsabilidade, como o Heider falou, eu acho que é algo que também ajudaria muito na questão da gestão, porque o síndico ele não precisa também centralizar tudo nele, né, ele tem as suas obrigações, mas, por exemplo, tem coisas que quando vai fazer um investimento ou vai fazer uma reforma, faz um antes da Assembleia com o conselho, né, desenvolve ali um projeto, desenvolve a ideia, faça os orçamentos, já faz uma pré-avaliação, né? Tenta se fundamentar também, porque assim, custo e despesa, às vezes, depende da maneira que você apresenta, né? O cara não vai ver como investimento, ele vai ver só como despesa, porque você vai dizer, nós temos que gastar, então já começou, né? Nós vamos ter que gastar com advogado, então já começou o negócio, o cara diz, pô, já vamos botar a mão no meu bolso, né? Então você diz, olha, gente, a gente precisa investir, né? Numa assessoria jurídica aí é diferente, o cara diz, pô, tem que investir, realmente. Né? Vamos se blindar aqui, vamos estar bem assessorados, para que nosso condomínio não tenha problema. Mas o que eu queria frisar hoje, basicamente, na minha fala, é sobre a importância, né, da atuação do conselho, que eu às vezes vejo muito falho. Eu sempre digo, eu estou falando o que eu conheço, não quer dizer que são todos. Porque na verdade o conselheiro é aquele lá que ninguém quer nada, pô, ninguém quer, então vai eu. Entendeu? Depende, assim. Depende, tá? Depende. Mais eu acho que depende muito do condomínio, tá? Porque tem muito conselho que ele é composto só para fazer oposição ao síndico. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do conselho. Primeira coisa, diferenciar conselho fiscal e conselho consultivo. E a gente precisa olhar a convenção do condomínio. Conselho fiscal, que eu acho que é o mais importante, é o fundamental, que é o previsto em lei, que ele precisa existir no condomínio, é meramente fiscal de contas. Então ele vai analisar os balancetes do síndico e vai chegar na Assembleia de Prestação de Contas e falar, aprovamos, não aprovamos ou aprovamos com ressalva, tá? E fazer esses apontamentos. Então ele adianta o trabalho que é para que na Assembleia não tem como você analisar documento por documento, nota fiscal por nota fiscal. Hoje em dia, esses balancetes já são disponíveis de forma digital, a maioria dos condomínios. Então todo condomínio já acompanha isso. Tá? Então esse é o conselho fiscal. O conselho consultivo, sim, aí ele precisa ser formado e aí é o perfil do síndico, né? Porque tem conselho também que atrapalha, né? Ajuda e também atrapalha. E aí é do perfil do síndico. Agora, que o síndico precisa trabalhar com a Assembleia, isso é fundamental. Fundamental. E o jurídico, ele dá essa transparência. Né? A gente estava falando sobre compliance em condomínios, ou sobre uma rotina de transparência para você evitar a corrupção dentro do condomínio. Né? Então você começa a organizar, por exemplo, claro, o condomínio não é um ente público que a gente vai precisar fazer uma licitação, a gente não precisa exagerar a esse ponto, mas você pode montar um termo de referência, você pode publicar esse termo de referência da obra, determinada obra que vai fazer no condomínio, publicar para que os próprios condôminos indiquem empresas, né? Eu quero indicar uma empresa, está aqui o termo de referência, todo mundo tem esse direito. Né? O jurídico tem que avaliar as certidões para ver se está tudo ok, se a empresa tem liquidez, se ela está respondendo processos judiciais, que isso é importante, para a gente ver a seriedade da empresa. Né? Não que ela não possa responder, mas qual é a natureza dessa ação. Né? E aí sim dá transparência nesse processo de contratação. E sempre trabalhar com a Assembleia. Né? A Tânia, eu gostaria até que ela falasse, porque eu a admiro como síndica, porque ela tem uma transparência e estabelece esse padrão dentro dos condomínios da qual ela administra. Então, queria que você falasse um pouco disso, porque ela já foi advogado de um dos condomínios dela, agora a gente não está mais trabalhando junto porque ela fugiu de lá. Ela tá, entendeu? Ela fugiu de mim. Eu até cheguei e falei para ela que eu estava com saudade dela, falei, trabalhar aqui é ótimo. Mas aí agora ele vem para cá, né? Agora eu tô vindo pra cá. Eu vou vir pra cá. Tô vindo pra cá. E a Tânia, ela sempre me ouviu e além de buscar conhecimento também no mercado, que ela conhece muito, às vezes acho que até mais que eu. Ela estuda bastante, já tinha, né?
E ela sempre trabalha com a Assembleia. E eu acho que você podia falar um pouquinho da experiência, porque a Assembleia é fundamental. O conselho eu fico assim, depende. Não, sim, claro que tem essas ressalvas, né? Sim. Mas, de qualquer forma, só para fechar, eu acho que faz parte da transparência dele chamar e colocar na mesa, né? Vamos tratar dessa forma. A decisão é dele, né? Depois, né? Vai na Assembleia, vai pegar a votação, tal. Às vezes o Conselho não queria, mas a Assembleia decidiu que sim, vai acontecer e deu, né? Eu tenho só, desculpa te interromper, mas eu tenho condomínios, por exemplo, que a confiança é tão grande entre os condôminos, um condomínio de 80 unidades, não tão pequeno, né? Sim. Que é tão grande que o síndico aprova tudo com o conselho e só ratifica nas assembleias. Entendeu? Não, e a Assembleia autoriza, olha, não, esses gastos pode fazer e o conselho junto. Assim, e aí a Assembleia vai lá e ratifica tudo. E é uma paz, o condomínio é uma beleza. Mas isso não é sempre cultural, fazer dessa forma, né? Então depende da forma do síndico administrar, depende de quem está compondo o conselho, depende se não é um conselho igual o Reiter falou, quem quer, pega aqui, vê você. Entendeu? E aí não funciona, né? Vamos lá. Tá nas assembleias. Sim, só para fazer uma colocação também em relação ao conselho, porque como eu disse, né, geralmente ninguém quer ser conselheiro, né, não tem remuneração, aquela coisa toda. E eu sempre friso também que o conselheiro ele tem que ter conhecimento, porque como é que você vai ter um conselheiro que vai analisar um balancete se ele não sabe nem olhar a nota fiscal, né, não sabe se foi os impostos, se não foi. Então também tem que ter ele também tem que ter essa experiência, né? Ele tem que saber. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Ele vai ter que saber olhar no balancete, analisar no balancete, né? Mas o balancete, como diz o doutor, né? É publicado, os condôminos têm acesso. O condômino também ele sabe verificar no balancete, né? Ele sabe, ele vai olhar ali, ele vai saber, saiu da conta, só lá no extrato, mas ele tem que geralmente verificar, né? Porque tem algumas situações que às vezes a nota tem até duplicada e ele não tem essa noção. Então é interessante que os conselheiros também sejam pessoas que, eu vou contribuir com o condomínio, mas também que comecem a buscar conhecimento, olhar se tiver alguma dúvida, né? Porque às vezes ele quer ajudar, né? E às vezes não sabe olhar um balancete. E geralmente também nas questões de assembleia, o conselho também é muito importante, né? Porque às vezes eu acho que o conselho, eu tenho convicção que o conselho ele tem que sempre trabalhar junto com o síndico. Porque a partir do momento que você tem um conselho que ele é oposição à linha de gestão do síndico, eu acho que fica um pouco complicado. Então também tem que se entender por que é oposição, né? Porque às vezes é uma coisa pessoal ou algo assim. É relacionado ao que está sendo feito, está tudo dentro do conforme. Então, eu creio também que tem algumas situações que às vezes é mera pessoal, também que isso interfere muito na gestão do síndico, né? E as assembleias, é claro, né, que o síndico tem que saber conduzir, sempre estar com o jurídico, né? Eu sou o tipo de síndico que não trabalho sem jurídico. Eu acho muito temeroso você não ter um jurídico, porque toda situação você tem, eu quando trabalhava com o doutor, até em situações de conflitos entre moradores, eu sempre entrava em contato para o doutor, está tendo essa situação assim, não tem condições de mediar, então vamos sentar, vamos analisar, então ele senta ali, ele coloca a posição de um, a posição de outro, questões de contratos também, né? Questões de empresas que às vezes vão prestar serviço, não estão com EPIs adequados, então estou dentro do condomínio, então eu sempre ligar agora qual que é a minha conduta. Ele está aqui, está sem EPI, não, então tem que pedir para ele parar o serviço, comunicar a empresa e pedir para sair. Porque se ocorre um problema dentro do condomínio, um acidente, o síndico é responsabilizado. Então todo esse conhecimento, nós síndicos, nós temos que ter. E ter um jurídico ali, que está te auxiliando, você liga, olha doutor, estou com esse problema, ele já vai te orientar. Né? Nas assembleias também é muito importante, na questão de quórum, questão de conduzir a assembleia, nas questões da inadimplência também, né? Então, é muito importante a questão jurídica.
É importante também, hoje em dia a gente tem bastante, você falou do conselho, o Raider comentou de ninguém querer e a Tânia falou de não entender. Só não querendo cortar a fala, mas o que eu percebo que às vezes a gente faz alguma pergunta para dar uma provocada, tá? Mas é que são várias coisas para a gente analisar, né? Se a gente for ver o contexto ali do condomínio, as pessoas que compõem e tal, então é importante ter essa consciência também de que não dá para criar uma regrinha também e colocar em prática. Não, eu só ia comentar para complementar o que a Tânia está falando. Hoje em dia, tem empresas de auditorias externas que não são caras, que fazem o papel do conselho dentro do condomínio. Tá? Então, as contas vão para essa empresa, a empresa faz um parecer e manda para os condôminos. Então, eu acho que a gente também tem que pensar e evoluir, porque o que não é remunerado, né, talvez a pessoa não se dedique tanto, né? Então o conselho também, as pessoas olham como, que encheção de saco isso aí, entendeu? Então... Isso é legal, doutor? Foi um conselho extra, fora do... Sim, né? Sim. O síndico, eu sei que ele pode ser externo ao condomínio. Mas isso aí quem determina é a Assembleia, na contratação, os condôminos eles podem entender, não vai substituir o conselho, porque o conselho ele vai estar lá previsto na convenção, né? Mas quando o conselho não é muito ativo e não tem capacidade para essas análises, aí busca-se uma auditoria externa. O importante é o gestor, o síndico, sempre trabalhar com transparência. Né? Então, sempre ter transparência. Se ele não compõe, como o doutor disse, se tem essa possibilidade de ter uma auditoria externa, né? Então seria interessante para poder você sempre ter transparência na sua gestão. Eu acho que isso é o mais importante. É que a gente precisa pensar, o condomínio, mais uma vez, não é uma empresa. Mas, se a gente for parar e olhar um condomínio, um faturamento, é o melhor que existe. Por quê? Ele paga todas as contas, né? Se divide, não tem como o condomínio, ele, né, tem as contas, é obrigação ratear aquelas contas. Então, toda a obrigação assumida pelo condomínio, o condomínio vai cumprir. Assim é em 90%, né? Aí você olha, por exemplo, um faturamento de condomínios de 1, 2, 3 milhões, ou 300, 400, 500 mil, ele supera, acho que 80% das empresas. E quando você olha uma empresa com um faturamento desse, você vê toda uma equipe estruturada dentro da empresa, desde a área comercial, vendas, marketing, RH e tal. Então você vê toda uma estrutura, uma engrenagem para poder movimentar aquilo. Claro que a empresa ela também tem produto, tem serviço, que também demanda uma equipe. Mas você tem uma equipe administrativa. E essa mesma equipe tem que ser montada no condomínio. É por isso que ele fala, uma boa administradora, um bom advogado, um bom síndico profissional, porque essa equipe é do condômino, não é o síndico. Né? Ele é o mais interessado. Ele é o mais interessado, porque é o patrimônio dele, é o dinheiro dele. E a gente vê o reflexo disso no mercado é muito, muito negativo quando você tem um condomínio que foi negligenciado nessas áreas. É triste, você tem condomínios, por exemplo, que estão com bloqueios judiciais por questões trabalhistas, por má gestão dos contratos de terceirização. Né? Porque o condomínio ele é subsidiário na relação. Em qualquer relação de contrato que ele tiver com terceirização, ele é subsidiário. Então, não tem dinheiro na empresa, e geralmente é o condomínio que paga essa conta, porque se a empresa já não está pagando salário, é porque aquela empresa está quebrada. Aí vai buscar patrimônio aonde dessa empresa? Então, é no condomínio que recai. E tem muitos condomínios que estão falidos, não é a palavra técnica, porque o condomínio não está sujeito a falência porque não é uma empresa, mas estão quebrados, vamos colocar assim. Né? Onde os condomínios... Os funcionários estão comprometidos ali com condenações trabalhistas de 100, 200, 300 mil reais. Contratos mal feitos, né, por falta de assistência. E a Justiça do Trabalho tem ampliado as áreas de atuação. Nós já temos decisões judiciais onde o juiz impôs rateio aos condôminos. Porque a Justiça do Trabalho, como o CNPJ, o condomínio tem um CNPJ apenas para fiscal e movimentação financeira e bancária. Tá? Então ele não tem personalidade jurídica, ou seja, ele não é uma pessoa como nós ou como uma empresa. Então isso a gente precisa entender. O condomínio é um monte de CPFzinho que se junta. Então tem que cuidar, porque hoje o juiz do trabalho está falando assim, o condomínio não tem dinheiro, então nós vamos, quem são os proprietários? São vocês? Então vocês vão responder por aquela dívida trabalhista. Então, precisa ter cuidado, precisa ter atenção nessas administrações, porque não é tão simples. Até por tempo fiquei sabendo de um caso aí que, até por uma questão da construção do prédio, a
construtora invadiu lá uma área que era considerada de preservação, o juiz foi lá e determinou que teria que instalar uma multa lá, né, aplicar uma multa, e quem é que paga, quem que não paga, a construtora não existe mais, o cara sumiu e tal, o condomínio tem que pagar. Tem que pagar. A partir da entrega do empreendimento, todas as obrigações elas se transferem. Recai sobre os proprietários. Inclusive tem condomínios com problema de habite-se que a construtora não recolheu o INSS. Tem também. Tem dívidas de INSS milionárias, daí a construtora não recolheu o INSS, não tirou o habite, mas entregou o empreendimento. Entendeu? E aí quem que paga? Quem vai pagar isso aí? É o condomínio. Então precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. É importante até na hora de comprar, né, um imóvel, ver a situação do condomínio, né? Sim. Ele consultar uma assessoria, comprando um imóvel aqui, como é que está isso, né? Olha, em todos esses anos, eu acho que se eu recebi 3, 4 ligações de compradores para verificar a situação jurídica. O cara está empolgado ali na hora de comprar. Todos esses anos de produção. Primeiro compra, depois ele vai ver o problema. Eu tive uma pessoa que estava comprando um apartamento no qual eu era advogado do condomínio, que ele pediu os rateios, pediu as atas, quis saber a situação jurídica do condomínio. E aí foi mais assim, anos, né? Mas não vou ficar falando tanto, mas já passou de 15 anos. Que aí o que acontece? 3, 4 pessoas. Seria uma coisa para se pensar e e informar as pessoas até e às fazerem esse vezes, procedimento, né? quando não se faz essa pesquisa, eu tive muitos casos, por exemplo, ou compram um imóvel, ou locam um imóvel, depois vai lá na sala do síndico reclamar. Ah, porque eu não tenho direito a isso, porque não tem, mas o senhor, quando o senhor comprou o imóvel, o senhor solicitou o regimento interno, o senhor solicitou a convenção, o senhor viu direitinho se tinha direito à garagem ou não tinha direito à garagem. Então isso também é interessante, porque depois ele compra o imóvel e depois ele acha que o síndico tem que resolver o problema dele. Ah, mas como assim? Eu comprei, mas... Compra primeiro, depois vai ver o que comprou, né? Depois vai ver o que ele comprou. E aí, infelizmente, ele tem que seguir aquilo que está no regimento de convenção. Aí, o senhor comprou este imóvel nessas condições. Ah, mas eu não sabia. Sinto muito. Mas eu não vou poder te ajudar. Né? Então, é muito interessante essa colocação do doutor. Né? Então, as pessoas, quando forem comprar o seu imóvel ou locar um imóvel, vão sempre procurar saber. Ou vai ou procura um jurídico quando ele vai comprar, quando é um empreendimento novo, ou mesmo que não seja um empreendimento novo. E então procurar o síndico, eu gostaria de saber como é que é o regimento interno aqui, a condição, tem garagem, não tem garagem, pode entrar visitante, não pode entrar visitante, porque às vezes você compra naquela empolgação, né? E aí depois você vai querer que se resolva e já... E às vezes esse cara que vai estar lá no conselho, né? Que é o cara que não conhece nada, né, sobre a estrutura de condomínio, como funciona, e aí a gente começa a ter problemas. Eu tenho até uma consulta aqui, aproveitar, né? Vamos lá? Eu tenho uma administradora nossa lá, e ele pegou agora um condomínio que ele não tem. Ele não foi construído ainda, né? Não tem habites, não tem nada. Regularizado. E como é que fica a situação do síndico nesse caso ali, de responsabilidade, porque não existe o condomínio, né? E se não tem o condomínio, não tem as obrigações também, né? Então ele pediu até para mim lá fazer uma vistoria, ver o que precisa de manutenção e tal, mas como é que o cara vai fazer um laudo, né? De um para-raio, de um negócio, e não tem CNPJ, não tem nada. O síndico, nesse caso, não é síndico, então, o que acontece? Não, eu acho que existe um condomínio de fato, né? Ele não existe juridicamente, né? O CNPJ constituído, mas ele está constituído de fato. Eu acredito que todas as regras se apliquem da mesma forma. Da mesma forma. Aí sempre com uma assembleia, com... Mesma coisa. O que eu vejo é que alguns, como o condomínio não consegue, às vezes, o habites, o que se faz? Cria-se uma associação de moradores daquele prédio, para pelo menos conseguir organizar a parte financeira, né? E aí faz essa gestão do condomínio através da associação, porque não tem outra alternativa. Vai movimentar esse dinheiro aonde? No CPF de alguém? De um dos condôminos? Então, eu tenho uma dúvida. Se ele não tem habite, no caso, ele já pode, as pessoas podem morar? Não pode. A gente está falando de uma situação totalmente irregular. Que é isso que eu digo. Geralmente,
é isso que acontece. Eu penso dessa forma. Foi constituído, que nem eu tive situações, né, que em alguns condomínios, que são vários blocos. Então, por exemplo, o bloco X não tem uma Habits, mas ele foi vendido e as pessoas querem entrar. Então, nesse caso, o síndico pode impedir que as pessoas entrem naquele sem ter o Habits, porque se houver daquele bloco um acidente, alguma coisa de elevador, alguma coisa, quem vai ser responsabilidade é o síndico, no meu entendimento, ou eu estou equivocado. Não, mas aí você está falando de um condomínio grande, assim, Habits por bloco. Isso, E aí criaram fizeram outro bloco e esse bloco não está liberado. Não está liberado, mas já foi vendido e as pessoas começam Está a no querer. mesmo CNPJ. Não, ele está dentro, ele compõe, Sim, tá? Só que foi edificado um de cada vez. Então chegou, por exemplo, no bloco, o último bloco, o bloco A, não está liberado no Habits, o bombeiro não liberou o Habits, com alguma situação, mas já tem pessoas que compraram e querem adentrar o condomínio, né? E o condomínio já está constituído. Então tem um síndico responsável por aquilo ali. Então, nesse caso, o síndico ele tem poder para dizer, olha, infelizmente vocês não podem adentrar enquanto a gente não tiver o Habits, ou ele simplesmente pode entrar e se houver algum acidente, a responsabilidade é do síndico? Não vai ser dele. Impedir também ele não vai poder, Sim. Tá? Porque eu acho que ele não tem esse poder para poder. Agora, ele pode tomar, ele tem que tomar algumas medidas, como notificar a construtora que está fazendo essa alienação sem o Habits, notificar os órgãos públicos, prefeitura, até o Ministério Público, para que essas autoridades elas tomem alguma providência em relação a isso daí. Aí eu acho que o síndico se isenta de responsabilidade. Mas impedir, não tem como. Não. Mas tem que levar isso adiante, né? Porque se acontece um acidente, principalmente questão de elevador, né? Que às vezes não tá apto a algo assim, e aí como é que fica? E aí fica conflitante, né? Porque a pessoa comprou, ela quer entrar. Mas existe uma relação entre compra e venda que não cabe ao síndico e ao condomínio se envolver nessa relação, né? Então, se a pessoa comprou sem Habits, ela sabe que ela só vai poder entrar no apartamento depois do Habits, né? Se ela fizer isso de forma, cabe ao síndico se blindar e tentar tomar as providências. Aí precisa analisar cada caso especificamente, né? De uma forma genérica fica um pouco mais difícil, mas eu acho que o caminho é esse. Mas o que acontece? A gente tem prédios que já estão consolidados há 5, 10 anos sem Habits. Eu conheço empreendimentos que estão nessa situação. E aí eles fizeram dessa forma. Constituir uma associação não está certo, mas é o que dá para fazer. Entendeu? Um paliativo ali, né? Para poder juntar o dinheiro para pagar as contas ali, a manutenção do prédio, né, que é obrigatório, tem que fazer. Então, resumindo, em todas as partes ali, vamos precisar de um advogado. Né? Sempre. Inclusive até a questão da compra, porque se a pessoa consulta um advogado, ela não compraria jamais um imóvel desse, sem nessa condição, sem segurança nenhuma. Né? Sim. Então, a gente percebe aí a importância. Bom, pessoal, se a gente for conversar, nós vamos horas. Né? Mas a gente pode ir desmembrando esses assuntos, que a gente até acabou indo para outros caminhos ali, mas eu vejo que é algo que a gente pode explorar mais, né? Podemos marcar aí outras oportunidades. Tânia, suas considerações finais aí, Tânia, para nós. Eu agradeço, mais uma vez estar aqui, junto aqui na mesa, compondo a mesa, um assunto bem interessante, muito importante na vida do síndico, que é a questão jurídica, e também dos condôminos, Os condôminos também serem participativos nas assembleias, participativo também na gestão dos condomínios, não ficarem só como mero espectadores, porque depois que dá um problema, aí a conta chega para todo mundo. Então eu quero agradecer, e quem tiver alguma dúvida também colocar ali nos comentários, uma sugestão de pauta, que vocês falaram algo que eu fiquei em dúvida, gostaria que fosse abordado em um outro momento, então curta, compartilhe e deixem aí nos comentários que a gente elabora uma pauta aqui e a gente vem aqui falar sobre o assunto. Isso aí. Agradecer a presença do Dr. Namir, da Tânia, o convite também, e estou sempre à disposição para poder ajudar aí a estar sempre antenado, e ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor desse mercado condominial que está crescendo cada vez mais, sempre com bastante novidade, e eu acho que é um assunto bastante importante e agradeço mais uma vez o convite.
A gente agradece também. Namir, deixando a Namir para o final para fazer o fechamento. A gente está num avanço tecnológico insano, né? E a gente tem agora IA que chegou, já é uma realidade, fazendo uma boa parte da gestão condominial, e a gente precisa acompanhar isso de perto, né? E só com cada vez profissionais mais qualificados para a gente poder entender essas mudanças e levar isso para frente. Então fica esse olhar para o futuro. Sim. E que bons síndicos profissionais possam estar dentro do nosso mercado, que é isso que a gente busca, né? Quanto mais profissionais, Menos problemas. não profissionais, com mais profissionalismo e dedicação e conhecimento, a gente vai ter um mercado mais sério, mais ético, mais transparente, né? Então, obrigado. Quero convidar você também aí no meu podcast. Já fica ali com o pessoal, fazer o meu jabazinho, pode vizinho. A gente tem bastante conteúdo, a gente já tem acho que 16 ou 17 episódios, alguma coisa assim, não me lembro. Então tem bastante assunto lá, quero te convidar para você ir lá também visitar a nossa terra, já que eu estou invadindo aqui com vocês. E obrigado pelo convite e espero que a gente possa contribuir aí com a região. Eu estou à disposição de todos vocês. Passar o contato lá do escritório? No Instagram, Penteado Jacob, coloca lá no Google, Penteado Jacob tem site, tem Instagram, lá tem tudo que precise para a gente bater um papinho. Okay. Bom, tá bom? Agradeço imensamente aí, né, a sua visita, se disponibilizar de estar aqui hoje, no sábado, né? E fico muito feliz da gente poder ter esse contato. Na verdade, a gente tem a ideia de se criar esse canal, na verdade, né, que a gente possa realmente ser uma ferramenta de auxílio, né? Nosso intuito aqui, eu sempre tenho conversado muito com o Rainer, muito com a Tânia e com todos que vêm aqui, tenho tentado passar essa mensagem, que a gente possa, através da informação, né, da disseminação da informação, tratando aqui às vezes de conteúdos que são, né, inerentes à demanda do condomínio, ao dia a dia do condomínio, eu vejo que realmente a gente precisa se tornar um canal de informação, né, no intuito de que a pessoa abra a mente e que ela comece a enxergar talvez o que ela assumiu, né, o que ela tem nas mãos para cuidar, saber se conscientizar da responsabilidade, né, e fazer tudo de forma mais transparente possível, com profissionalismo, indo também buscar conhecimento, né, se a pessoa pode ir lá, num dado momento, ter aceito lá se tornar o síndico do condomínio, não entendia o que era, não sabia o que era, mas que não permaneça assim, né, que busque talvez fazer um curso, que busque ter o auxílio talvez, né, de pessoas que saibam realmente o que fazer, que ela possa se unir a pessoas que têm conhecimento e que ela possa crescer, né, ou que ela entenda também às vezes que isso não é para mim, mas que faça isso com o máximo, né, de empenho, o máximo de dedicação possível, porque é uma coisa séria, né, não é brincadeira. Então, eu sempre digo, quando eu fui morar no condomínio, eu não fazia ideia do que era um condomínio, né? E hoje a gente sabe da importância que envolve, como você falou, patrimônio, envolve a vida das pessoas, a qualidade de vida, são sonhos, né, que estão ali em jogo, são conquistas que estão em jogo. E eu acho que é importante que a gente levante essa bandeira, né, de estar comunicando as pessoas, de estar informando as pessoas. Então, nosso intuito aqui é ajudar os síndicos, e nós nos colocamos, como a Tânia disse, à disposição. Você precisa de alguma coisa, entre em contato com a gente e a gente vai estar aproximando, né? Pode ser na advogada, pode ser uma mentoria, às vezes, de uma síndica profissional, uma empresa aqui que está hoje trabalhando no mercado, tentando organizar o mercado, ajudando as empresas a crescer, inclusive, fazendo esse trabalho. Então, o nosso objetivo aqui é esse, é a gente dar as mãos e juntos a gente conseguir fazer com que esse universo condominial melhore, né? Seja com mais qualidade, com mais transparência, com mais profissionalismo, como você falou. Então, fica aí o nosso muito obrigado, né? Fico feliz por todos estarem aqui hoje. Para a gente é uma conquista, né? Estarmos aqui, enfim, levantando a nossa bandeira, né? Lutando pela nossa causa. É isso aí. Com certeza.
Novidades virão aí, deixa o pessoal curioso. É. Já a gente conta uma fofoca. É isso aí. Bom, quero agradecer a você também que acompanha o nosso canal, você que, né, participa sempre com a gente aí. Nosso muito obrigado, tá? E até o próximo.